A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, pastores e obreiros, irmãos de um modo geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa live. Quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor Jesus, pura como é, santa e sincera. Que o Espírito Santo fale em vossos corações. Hoje é dia 12 de dezembro de 2023. Que a paz seja em cada vida, em cada coração. Vamos meditar na palavra de Deus. Falamos sobre Jesus Cristo, homem, que tornou-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um homem que pode compadecer das fraquezas do outro homem, porque foi homem como nós. Hebreus 2, versículo 14 ao 18, disse: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo valor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorreu anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas tornasse-se semelhante aos homens, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Amados e queridos irmãos e irmãs, vemos essa palavra de Deus, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus, e esta palavra é fiel e verdadeira, visto que todos os filhos têm participação comum na carne e no sangue. O homem, ele nasce e tem participação na carne e no sangue do seu pai e da sua mãe, mas Jesus Cristo também tem participação comum de carne e sangue. Deste também, ele igualmente participou da carne e do sangue, da participação, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora aqui, veja bem, todo o poder foi dado ao Senhor. Deus é criador de tudo. Como o diabo tem o poder da morte? Segundo o pecado de Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, ele, homem, ele morreu, sendo Filho de Deus, tem participação divina, e veio como homem, e o poder, a participação na carne. Um homem da carne não pode salvar o outro, por isso ele tem participação divina com o Pai, e veio como homem para sofrer, passar a humilhação, ser tentado, saber a dificuldade da tentação, e logo a morte dele vindo, quando ressuscitado, ele poderia ter ele participação espiritual com o Pai, tem para ter poder de destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Meu irmão, quando você e eu, nós, o homem ou a mulher peca, ele está nas mãos de Satanás. Satanás está sentado ali só aguardando. Ele tem que fazer, tem os milagres que tem que fazer aqui na terra.
Tem que fazer as astúcias dele. Não importa aqui de onde vier a oferenda, não importa. Se você é um homem sério, uma mulher séria, Satanás ele atende em cima de você para te derrubar, para te ferir, te colocar na calçada. Amados, aquele que está na sarjeta, Satanás, não se preocupa de enviar exército de demônios em cima dele para derrubar, ele já está derrubado. Ele só tem que segurar ele na cordinha. Entendeu? Ele já faz a vontade de Satanás comendo lixo, prostituindo. Agora com você, meu irmão e minha irmã, que é um homem sério, que é uma família séria, serve a Deus, é temente a palavra de Deus, eu quero vos dizer que Satanás tem legiões de demônios endereçado à sua vida, à sua casa. Então a esposa, o homem, os filhos, netos, toda a família tem uma contribuição muito grande na vida espiritual. Porque Satanás vem avançar em cima da família que está unida, de pessoas de bem, para destruir esta família. Ele vai apresentar para você a corrupção pior que tem, pecados, coisa que parece boa. Quando você cair, agora você está nas mãos do Satanás, que tem o poder da morte por causa do pecado. Se você não voltar em breve para o Senhor Jesus Cristo, esse que morreu e foi ressuscitado e tem o poder contra aquele que tem o poder da morte, você vai morrer e vai perder a salvação. Deus não lança o homem no inferno. O homem escolhe o caminho que vai seguir. E Satanás coloca caminhos abertos. Caminhos parecem bons, de vaidade. Mas no final esse caminho conduz à perdição eterna. Versículo 15. Livrasse todos os que pela palavra, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Livrar de todo aquele que estava com o pavor da morte, sujeito à escravidão toda a vida. Tinha pavor da morte, o homem que não conhece a Deus. Quando vai chegar o tempo dele morrer, ou toda a vida ele pensa preocupado com a morte, o que será depois da morte? Mas eu quero te dizer, se você aceita Jesus, tem Jesus no seu coração, faz a vontade dele, não anda mentindo, prostituindo, não bebendo, nem fazendo bagunça nenhuma, nem trafalgando as pessoas, e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo no seu corpo, homem e mulher, você tem o direito da vida eterna e tem desejo de partir desta vida para outra. Aleluia. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus Cristo, homem, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, para a glória do nome do Pai. Jesus Cristo é poderoso. E como socorre a descendência de Abraão com a sua morte na cruz do Calvário, para que podemos ter o direito da vida eterna. Versículo 17. Por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiéis,
sumo sacerdote nas coisas conferentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas tornasse-se semelhante aos irmãos. Jesus Cristo tornou-se semelhante aos irmãos, aos homens. Está dizendo para mim, para ti, para nós, quem foi chamado para apacentar, para ganhar almas para Jesus Cristo, para conhecer a necessidade, tem que ser semelhante aos irmãos, sentir a mesma angústia, sentir a mesma paixão, sentir as mesmas fraquezas, sentir o desejo da vida eterna. Tem que ser perseguido, passar fome, sede, se for o caso, levar chicoteada, ser morto e apedrejado, se for o caso. Ele tinha que ser igual aos irmãos, sabendo em tudo, todas as coisas, tornando-se igual aos homens, todas as coisas. Para ser misericordioso, ele ser igual aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdotes. Meu irmão e minha irmã, isso quero vos ensinar uma coisa, a Bíblia que ensina. Você tem que ser igual aos irmãos e às irmãs da igreja. Para você ser misericordioso ou misericordiosa para com o irmão e com a irmã que pecou, que desviou a sua presença, da presença de Deus. Aquele irmão, aquela irmã que não tem a força para levantar, para marchar. Aquele que Satanás laçou a seta e derrubou. Põe-se no lugar desta pessoa, meu irmão e minha irmã. Você como ganhador de alma, você como apacentador de almas, você como irmão, como irmã, homem sujeito às mesmas paixões. Se for tentado em tudo que o irmão foi tentado, em tudo que a irmã foi tentada, será que você também não teria caído? Você se coloca em pé e diz: esse irmão ele não tem tudo que eu tenho e suportou até aqui. Porventura eu, tendo tudo, suportaria tudo que ele suportou? Isso chama-se ter misericórdia. Ser misericordioso e ser um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que intercede diante de Deus em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor das irmãs, em favor das almas que estão perecendo. Lembra-se, nós não estamos no tempo da lei. No tempo da lei, o desviado era condenado. Por isso, Jesus Cristo veio para salvar e mostrar para os doutores da lei que eles mesmos não eram salvos. Precisava da salvação vindo por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não podia sentar num trono. Ele tinha que nascer e viver no meio dos irmãos, sofrendo as mesmas angústias, o mesmo calor, a mesma perseguição. Mas a sabedoria provia dos céus. E eu quero vos dizer, tem alguém que ignora a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, quando deu ao discípulo autoridade para pregar o evangelho, ele não disse para eles: olha, a placa da igreja A, B ou C. Ele não disse para eles: ensina, senta e faz o povo ficar em pé.
Não disse para o povo para eles avisa o povo que quem me servir será rico. Quem deu essa atitude, teve essa atitude, foi Satanás para com Jesus. Jesus Cristo disse para os discípulos, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e for batizados será salvo. Porém, aqueles que não crerem será condenado. Olha, em meu nome Jesus Cristo disse, expulsará os demônios. Ordem que deu aos discípulos, em meu nome expulsará os demônios. Olha, em meu nome, se alguém que der veneno você tomar, não fará nenhum mal. Se pegarem cobra, obrigado a pegar uma cobra por acaso, não danará fazer nenhum mal. Olha, e porás mãos sobre os enfermos e as curarás. Essas são as maravilhas que Jesus Cristo falou. E próprio Jesus Cristo, a salvação de muitas almas veio por intermédio de curas milagrosas que Jesus Cristo fazia. Agora, a igreja, os homens, quer chamar para si aqueles que têm o desejo, têm a maneira de manipular o povo e colocar na mídia que foi curada e a pessoa morrer. Fala. Aqueles que não têm essa outra caída, o negócio dele é abrir a porta do inferno para a pessoa entrar rico. Ele fala da cura divina, mas tudo que Jesus Cristo disse, ele deu poder ao discípulo para curar os enfermos. O poder da cura tem que estar nas mãos do pastor, se ele é pastor. Se ele foi chamado para ser pastor, se ele foi chamado para ser evangelista, se ele foi chamado para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Porque uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser chamado por um homem. Uma coisa é ser pastor, outra coisa é ter o credencial de pastor. Quando a pessoa está endemoniada, ele fala, eu não vim no mundo para expulsar demônio, eu vim para pregar a palavra. Jesus Cristo, ele pregou a palavra, expulsou os demônios, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, perdoou o pecado da adúltera, expulsou os demônios da mulher que tinha 7 demônios. Jesus Cristo fez a obra completa. E aquela mulher que ele expulsou os demônios andou com ele até na cruz do Calvário. Jesus Cristo abriu a vista do cego e o cego seguiu. Jesus Cristo curava os leprosos. O poder da cura foi entregado para a igreja. A igreja que desviou da presença do Senhor Jesus Cristo. Os pastores não desviaram. Os verdadeiros pastores continuam vocacionados pelo Espírito Santo, reconhecendo que como Pedro é falho, mas a misericórdia do Senhor é grande. Agora os doutores da lei, os meninos, os mercenários, que estão tocando a igreja para o abismo, e eles da frente, esses aí é que estão fazendo a confusão. Então, fiel somos sacerdotes. Nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo, chamar diante de Deus, clamar o sangue do Senhor Jesus, clamar ao Pai em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que perdoe o pecado da igreja, do mundo, da nação. O sacerdote foi chamado para interceder junto ao Pai em favor da igreja, em favor do homem. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado,
é poderoso para socorrer os que são tentados, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Meu irmão, minha irmã, ser tentado é passível de sermos tentados. Mas só nós temos na nossa mente a palavra de Deus, naquilo que ele mesmo sofreu. Bom, Jesus Cristo sofreu tentação do ser humano, mas a maior tentação que ele sentiu foi de Satanás. E quando um homem ou a mulher te procura para te seduzir, ele é um agente de Satanás. Não importa se é um pastor, se é missionária, não importa quem é, ele é agente de Satanás naquela hora, porque Satanás é mascarado, ele não tem caráter, ele usa quem quer que seja. Eles usam o macumbeiro, o macumbado, a prostituta, o adulto, o afeminado. Ele usa o crente, a crente, o pastor, o evangelista, a missionária. Ele usa tudo porque ele é Satanás. E quem quiser ser usado por ele, ele está ali para usar. Agora o Espírito Santo só usa homens e mulheres temente ao Pai. Então em tudo sofreu, tendo sido tentado. Jesus Cristo foi tentado, tudo sofreu. Você pode dizer, Jesus Cristo não foi tentado por mulher. Ele disse tudo. Tudo. Então, bem claro que Jesus Cristo pode ser tentado, ter sido tentado por mulher, sim. Em tudo. Sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, meu irmão, minha irmã, quando você e eu, quando fomos tentados para mentir, clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para nos socorrer da tentação. Quando formos tentados por causa de dinheiro, clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para nos livrar da tentação. Quando formos tentados por posição para rebeliar contra a obra, clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando for tentado por mulher, clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Quando a mulher for tentada pelo homem, clama o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Em qualquer coisa, quando você for tentado para entrar na política, para mentir, para apoiar a mentira, o pecado, clame o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele também foi tentado. Ele recebeu um reino de Satanás para adorar a Satanás. Mas se ele foi tentado, mas não cedeu. Se você clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te socorrer. No final, quando você estiver na presença de Deus, vai entender a vergonha, o problema que aconteceu com você foi Jesus Cristo quem te socorreu e quem te livrou. Jesus Cristo é a âncora da nossa alma. Jesus Cristo, homem, para a glória do Pai. Meus amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs. Agradeço a Deus pelas almas. Agradeço a Deus pelas lutas, pelas provações. Sabe por quê? Quando passamos por provações, por luta, por perseguições, que passamos essa luta, glorificamos o nome do Senhor, porque Deus confiou em nós essa luta, enviou anjos para nos guardar, tomar pelas mãos e transportar de um lado para o outro. Eu clamo aos pastores e às igrejas que orem por essa nação chamada Brasil. Orem pelas nações aonde estão em guerra, aonde os pregadores da palavra de Deus sofrem.
Ora a Deus para que Deus dê graça para eles, aquela graça que você e eu não tem para fazer. Que o Espírito Santo fale em cada coração. Ore pelo presidente da nação, ore pelo Senado, ore pelos juízes, ore pela a corte brasileira, ore pelo governador de estado, ore pelos deputados estaduais, ore pelo prefeito, ore pelos vereadores, ore pelo policiamento, ore pelas guardas municipais, pelos médicos e enfermeiros, ore pelo adulto, a prostituta, o afeminado, a lésbica, o homossexual, o drogado, o passador de droga, o estuprador. São homens e mulheres que Deus o fez à sua imagem e semelhança, mas que Satanás, descarado que é, tem lançado no lamaçal do pecado para se prostituir, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja blasfemado na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo é poderoso. Ele ama a igreja, ama o irmão e a irmã. Ele te ama, minha querida. Ele te ama, meu irmão pastor. Ele te ama, a igreja. Que o ano de 2023 esteja passando, mas no ano de 24, que possamos voltar a ser crente para a glória do nome do Senhor Jesus. Que as enfermidades caiam por terra, que nas mãos dos homens de Deus esteja a cura das enfermidades para a nação. Que Deus abençoe a igreja. Ore pelo pastor, pela igreja, por todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aleluia.